Bem, gente, vamos para a nossa terceira semana de aula. Lembrando que nós já trabalhamos com operações com segmento, traçando retas paralelas e perpendiculares. O nosso objetivo na terceira semana é trabalhar com divisões de segmento de reta, tudo bem? Então nós iremos começar primeiro com o cálculo da divisão em relação à terceira proporcional. E o que vem a ser a terceira proporcional? A terceira proporcional é o segmento de reta de medida x que forma uma proporção. Ó. Tenha bastante cuidado com essa palavra, tá bom? Vamos lembrar algebricamente o que é uma proporção. Uma proporção nada mais é do que uma igualdade de duas razões. Então, se é uma razão, a gente vai ter o antecedente e o consequente, tá bom? Com outros dois segmentos de reta A e B. Então, a ideia algébrica exatamente de fazer a terceira proporcional é exatamente a seguinte situação. Um segmento de medida A está para a medida de um segmento B, assim como a medida de um segmento B está para o lado X. É exatamente esse X aqui que nós iremos buscar na construção com a régua e o compasso. Então, aqui nós iremos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então a gente faz aquele famoso produto cruzado, como alguns chamam de cruz-creto, né? A vezes x é igual a b vezes b. Então quem será o x? B vezes b, b ao quadrado sobre a. Então a medida encontrada vai ser exatamente esse valor. Só que aqui nós iremos encontrar exatamente a medida do segmento x em função de A e de B, tudo bem? Vamos aqui para um exemplo. Então, determine a terceira proporcional dos segmentos abaixo. Então, aqui ó, é o segmento A e aqui é exatamente o segmento B, tudo bem? Com o auxílio de uma régua, gente, você vai traçar, tá bom? Uma reta suporte, tá bom? Onde essa reta suporte nós iremos traçar tanto o segmento A quanto o B. Deixa eu pegar aqui. Agora, uma outra reta aqui, ó, você vai fazer exatamente aqui, tá bom? Em relação ao início, tá bom? Então você vai fazer essa reta. Então o que é que você vai fazer? Com o seu compasso, você vai pegar a medida de A no início até o fim, tudo bem, ó? A, então ó, essa medida aqui, ó, A, tudo bem? E agora, estando para B. É como se nessa reta, a primeira reta aqui, ó, posso chamar ela até de reta R, tá bom? Reta R e aqui de reta S. Na reta R, nós iremos colocar o valor de A, que no caso é o antecedente. Na reta S, nós iremos colocar o consequente. Então, ponta seca em B, no começo ao fim. E eu marco exatamente quem aqui? O valor de B. Então, aqui eu tenho A, estamos exatamente para quem? Para B. Então, novamente, a medida de B, ó, ela é antecedente. Eu vou colocar aqui em cima. Tudo bem? Então, ó, você vem aqui, ó, e marca. Esse valor aqui, esse segmento é exatamente B. Agora vem, qual será a medida de X? Então, observe, gente, que a gente demarcou pontos aqui. Tá ok? Posso chamar ele de ponto A, aqui ponto B, aqui ponto C. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos ligar exatamente o segmento de reta A com C. Tá bom? Aqui, A com C. E com essa medida definida, nós iremos arrastar exatamente até encontrar... Opa! Aqui, ó, ela voltou, tá no mesmo lugar, viu? A base aqui tá ok, ó. A gente vai exatamente demarcar até chegar em B. Vamos lá, bem certinho, ó. Tá, ó, bem certinho, ó. Então eu vou arrastar até chegar exatamente em quem? Em B. Então, ó, eu travo aqui. Então, opa, não traçou, né? Não deu. Então a gente, sem problema nenhum, a gente pode continuar aqui a reta R, tá? Até interessante ter acontecido isso, eu posso prolongar a minha reta R. Então aqui, ó, eu encontrei um ponto D. Tudo bem? Então esse ponto representa o segmento CD, representa exatamente o valor de
de x. Então, esse valor de x representa exatamente o valor de quem? Da terceira proporcional. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, tá aí a construção da terceira proporcional. Tudo bem? Dando continuidade, nós iremos falar agora em relação à quarta proporcional. Seria o quarto valor. É como se aqui a gente estivesse encontrando exatamente um valor devido a uma proporção, tá? A gente faz isso aqui muito algebricamente, uma regra de 3 simples, tá bom? De grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, a gente faz tranquilamente essa aplicação. E como é que a gente faz essa aplicação de maneira geométrica? Então, está dizendo aqui, a quarta proporcional é o segmento de reta de medida x que forma uma proporção, novamente proporção, agora com 3 segmentos, A, B e C. Então, nesse caso eu vou ter 3 medidas, tá bom? Vou chamar aqui de segmento A, esse segmento aqui de B e aqui de quem? De C. Meu objetivo é achar exatamente esse x. Então, quem seria? A está para B, assim como C está para x. Fazendo o meio pelos extremos, A vezes x é igual a B vezes C. Quem será o valor de x? B vezes C dividido por A. Então, da mesma forma que nós fizemos agora há pouco, tá? Nós também iremos fazer na terceira proporcional, nós iremos fazer aqui também na quarta proporcional, tá bom? Nós iremos fazer segmentos de reta, tá? Retas suportes, para comportar os segmentos A, B e C. E encontrar também o que? A minha quarta proporcional. Eu espero que esse segmento aqui eu consiga definir as medidas. Vou fazer bem grande para não ser como o primeiro, tá bom? Então aqui, ó, vou chamar aqui de reta R, reta suporte R, e aqui de reta o quê? S, tá bom? Então, vamos para cá. Então, os antecedentes vamos colocar na reta suporte R, ó. Então, A é antecedente, é um numerador, tá? Vamos caracterizar. A está para B, ó. Veja, está para B. Então, agora eu venho aqui em B. Tudo bem, ó. Venho aqui em B. Então, eu venho aqui na reta no início. E venho e marco aqui, ó, o segmento de reta B. Vamos dar nome a eles, ó. Aqui é o segmento A. Aqui é o segmento B. E agora o C. Veja que o C é antecedente, né? Então, ó. Vem aqui e marca o que? C. Segmentos colineares, tá? Então aqui vai representar, ó, quando terminar, a gente vai marcar quem? O segmento C. Então pronto. Agora é só a gente juntar. Vou botar aqui os pontos A, aqui B e aqui quem? C. Então a gente vai ligar exatamente o ponto A com o ponto C e fazer o arrasto, que a gente já sabe, tá bom? Então, ó, vou ligar aqui o A com o C. Tá? Estão divididos exatamente nessa proporção. A com C. Vamos lá, segura agora. Eu vou arrastar, tá bom? Certinho. Vamos lá. Ó, vou arrastar até tocar no ponto B. Tá bom? Opa, deu certo. Ó. Cuidado, travei. E aí eu ligo. Tudo bem? Encontrando aqui o ponto D. Então, gente, esse segmento de reta CD equivale exatamente ao valor de quem? De x. Então, esse segmento aqui mede x, onde esse x representa exatamente o que? A quarta proporcional. Tudo bem? A quarta proporcional. Então, era como se a gente estivesse fazendo uma regra de 3. Um está para o outro, assim como o antecessor da segunda razão vai estar para um valor de x. Tudo bem? E isso acontece também com a divisão dos segmentos. Tudo bem? Tranquilo, né? Essas construções. E vamos falar aqui de média proporcional. Só que a gente poderia falar da média aritmética. Eu creio que a média aritmética seria bem tranquilo. Por quê? Porque na média aritmética a gente tem a soma dos dois termos, não é? Se eu tenho uma média aritmética entre um valor A e B, a média aritmética, tá bom? Seria o quê?
A mais B sobre 2. Então, eu teria a medida de um segmento A mais uma medida de um segmento B. E o que é dividir por 2? É exatamente traçar o ponto médio. Através de quem? Da mediatriz. Então, por exemplo, se eu tenho um segmento de reta medindo, vamos fazer aqui, ó, um segmento de reta medindo, vamos colocar aqui 4 centímetros. Deixa eu colocar aqui, ó, de segmento de reta medindo 4 centímetros. E outro medindo o quê? 6 centímetros. De 0 até quanto? Opa, passei. Então, vamos botar só até aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter um segmento aqui de 4 centímetros. E aqui seria o quê? 6 centímetros. Então, como é que seria dado a média aritmética? Você faz uma reta suporte, tá? Bom? Então, isso é a média aritmética. Você pega um segmento de reta, tá? Posso chamar aqui de AB, para melhorar. E aqui sei quem e D. Esqueça esse pedacinho aqui, tá? Tá bom, passei. Então, a gente marca aqui um ponto A. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, o segmento de reta AB. Tudo bem? Tendo exatamente 4 centímetros. E agora nós vamos ter o CD. Coincidente o ponto C com B. Nós vamos ter exatamente aqui, ó, o C e quem? E o D. Então eu tive o segmento de reta, tenho agora o segmento AD, que com certeza ele vai ter o quê? 10 centímetros, olha, ó, perfeitamente. Então, a média aritmética seria exatamente você abrir mais do que a metade, inclusive está lá no fórum, por que esse método ele é verdadeiro, ó. Você vai em cima e vai embaixo em A, agora em D. Tá bom? Esse D vai em cima, vai embaixo. Encontrando aqui os pontos, vou colocar aqui EF. EF. Eu vou ligar esses dois pontos aqui, tudo bem? Então, ó, ao ligar, vou destacar de vermelho. Ao ligar, eu vou encontrar um ponto P. O P é ponto médio. Então, significa dizer que o segmento de reta AP, a medida dele, representa exatamente o valor da média aritmética, que seria quem? 4 mais 6 dividido por 2, que seria exatamente igual a 10 dividido por 2, que é o quê? 5 centímetros, tá ok? Se a gente medir o segmento AP, deu exatamente o quê? Olha, ó, 5 centímetros, exatamente, tá bom? Tanto faz ser AP, como também o quê? PD, que são segmentos de mesma medida. Então eu creio que ninguém tem dificuldade, tudo bem? E se a gente falou de média aritmética, a gente fala também da média geométrica. O que seria exatamente a média geométrica? Ou também a média proporcional? A média proporcional, média geométrica, refere-se a um segmento médio de medida x em proporção a dois outros segmentos de medida A e B. Algebricamente, a média proporcional ou média geométrica significa que a medida dos segmentos A, X, X e B formam nessa ordem uma proporção. Tá ok, gente? A está para X, assim como X está para B. E se eu efetuar aqui meio pelos extremos, ó, A está para X, assim como X está para B. A gente vai ter que X vezes X, X ao quadrado igual a vezes B. Então, X é a raiz quadrada de A vezes B. Não esqueçam, tá certo? Que a média geométrica é a raiz enésima do produto dos n fatores. Então, como eu tenho dois termos aqui, A e B, então a média geométrica é a raiz quadrada de A e B. Se eu tivesse três termos, um A, um B e um C, a média geométrica seria a raiz cúbica, tudo bem? Se tivesse um A, um B e um C. A média geométrica, tá bom? A média geométrica, vou botar por MG, seria a raiz cúbica de quem? De A vezes B vezes C. Tenho certeza que vocês têm esse conhecimento, tudo bem? Mas, vejam, professor, agora eu só tenho exatamente dois valores conhecidos. Como é que eu faço isso, tá? Um exemplo algébrico, por exemplo, quem seria a média geométrica entre os números 2 e 8? 2 e 8.
tá? Então, a média geométrica, tá bom? A média geométrica só são dois termos, raiz quadrada de 2 vezes 8, que é quem? Raiz de 16, que é quanto? 4. Então, a média geométrica é 4. Como é que a gente faz para construir a média geométrica entre dois segmentos? Vou chamar aqui segmento A e aqui segmento B, de medidas dadas, tudo bem? Muita atenção na construção da média geométrica, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer é uma reta suporte, que vai exatamente suportar o segmento A e B, tudo bem? Então, ó, vou fazer aqui uma reta suporte R, tá? R. Vou marcar aqui um ponto que vai coincidir exatamente com o meu ponto de segmento A. Vou começar exatamente aqui. Então, gente, ó, o que é que eu vou fazer? Eu irei marcar, transportar o segmento de medida A para a reta suporte. Então, ela tem aqui, ó, um A, medida A, tá bom? Medida A. Então, aqui eu encontrei um ponto Azão, tá? Agora, consecutivamente, nós iremos marcar exatamente o ponto segmento AB, transportar a partir de quem? A partir de A. Então, aqui tem medida exatamente igual a B. Vou encontrar aqui um ponto B. Tudo bem? E aqui, ó, vou chamar aqui esse ponto inicialmente de C. Tudo bem? Então, gente, a partir daí, eu vou tirar o ponto médio do segmento CA, que seria exatamente o centro de uma circunferência cujo diâmetro é quem? CB. Então, vou aqui, ó, marque a metade. Aqui eu tenho dúvida se tá, mas aí eu vou até lá em cima. Pronto, ó, tá mais do que a metade. Então, eu vou em cima. Eita. Eu vou embaixo. Tá? Agora em B. Eu vou em cima. E vou aonde? Embaixo. Tudo bem? Tem o ponto A, B, C. Aqui eu vou encontrar o ponto D. E o ponto E. O que é que eu vou fazer? Eu não preciso nem estar ligando todo, mas vamos lá. Eu vou ligar, tá bom? Eu vou ligar, que vai ser exatamente o centro dessa circunferência. De centro A, B, C, D, E. Vou botar aqui um ponto P, tá bom? Onde, gente, a partir de P, nós iremos fazer exatamente o quê? Nós iremos voltar a fazer a circunferência, ó. Distância de B para C é a mesma distância de B para C. Então, ó, eu cruzo a circunferência agora aqui, ó. Tá? Isso aqui vai servir para quê? Atenção, gente. Observa que eu tenho o centro de uma circunferência, tá bom agora? Então, agora eu vou pegar o meu esquadro, tá bom? Vou colocar exatamente sobre a mediatriz e vou fixar a régua embaixo para que eu possa estar traçando segmentos paralelos. Atenção, gente, ó. Então, ó, eu vou arrastar até o ponto A, tudo bem? Até o primeiro segmento. E o que é que eu vou fazer? Eu irei traçar esse ponto até tocar a minha circunferência. Então, gente, esse segmento aqui de reta A, vou chamar PAG. Esse segmento de reta AG representa exatamente a média aritmética, tá? Aritmética. Agora me vem uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Por que esse método aqui, dessa forma, eu consigo definir a média geométrica? Qual é o embasamento teórico para que eu tenha dois segmentos, eu determine o centro de uma circunferência formada pelo ponto médio da soma desses dois segmentos e exatamente eu vou ter um segmento perpendicular, a soma desses segmentos sendo exatamente a média geométrica? Fica essa pergunta, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.